Começar aqui o nosso painel. Primeiramente, obrigado pela presença de todos. São Paulo, trânsito depois do trabalho, então quem está aqui está realmente interessado. Nós também achamos que é um tema bem relevante, bem atual, discutir um pouco do futuro das cidades, as transformações de mobilidade, transformação social que estão acontecendo. Eu sou o Hugo, eu sou da equipe de Community da WeWork. A gente está promovendo esse evento com alguns dos nossos membros aqui que vão se apresentar depois. No final, a gente vai ter um happy hour também, por nossa conta, então convido todos a ficar até o final. Duas informações das mais importantes: tem tomada debaixo de todas as cadeiras, então quem precisar carregar o celular, e também tem Wi-Fi, a senha Dream Big. Então, a gente vai colocar um videozinho introdutório só para quem não conhece a WeWork. Levanta a mão quem nunca ouviu, não, na verdade vamos fazer o contrário. Levanta a mão quem já ouviu falar da WeWork antes e sabe o que é. Então, a gente nem precisa de vídeo. Mas, de qualquer forma, para seguir o protocolo, vamos colocar o vídeo, então. I would say being part of WeWork definitely has made me feel happy to come to work every day, to a place that's like organized. I'm really enjoying the whole experience of smaller format, creating my own environment, learning from other people. Little small things take up so much of your time that are just like handled. A little bit of a concierge aspect to the offering that I think is so great. And I've had probably over 100 people coming to see me. Not one of them wasn't impressed by it. They're like, oh my God, this is amazing. What a great idea. This is so interesting. This is so modern. You get them coffees, you get them beers, and they just feel like it's the greatest environment ever. You know, all the tools are there to really have a successful presentation. Creative, free thinking, collaborative environment. It's built for a digital agency. It's perfect for us. Legal. Obrigado, Rei. Bom, meu objetivo aqui é ser quanto menos Faustão e Jô Soares possível, tá? Deixar nossos convidados falarem, que eles têm bastante a agregar. Só em relação ao WeWork, a gente inaugura nosso primeiro prédio na Avenida Paulista em 1º de julho, segundo prédio na Faria Lima, 1º de agosto, e a partir de então, um prédio basicamente a cada mês. A gente convida vocês para fazer um tour, é só entrar no nosso site, registrar, que a gente vai receber o e-mail e a gente liga para marcar. Hoje em dia, o WeWork tem mais de 150 mil membros, espalhado por mais de 15 países, mais de 150 edifícios. Só em Nova York a gente está presente em 40 prédios, então convido a todos a conhecer melhor. Bom, vamos primeiro agradecer o Google Campus pela toda a infraestrutura, agradecer o pessoal pela presença. Vou deixar cada um se apresentar, falar o seu nome, falar o seu trabalho e, em relação ao tema, o que você faz, o que a sua empresa faz para contribuir para um futuro melhor para as cidades. Apresento o Daniel aqui, primeiro, meu amigo desde 2011. Fala aí, Daniel. É isso aí. Boa noite, gente. Eu sou Daniel Merege e eu sou fundador da Citytech. Eu vou chegar na história da Citytech, mas fala um pouquinho da... Livre. Eu comecei minha carreira um pouquinho antes de entrar no Itaú, que foi a minha primeira empresa que eu trabalhei, junto com meu pai, trabalhando em corretora de seguros no interior. E aí, em 2007, vim para São Paulo estudar e entrei no Itaú em 2008, como estagiário. E aí, em 2011, conheci o Hugo e o pessoal do Trainee, participei do programa de Trainee, e fiquei no Itaú desenvolvendo minha carreira até 2014, quando eu decidi mudar a trajetória da minha carreira profissional, querendo empreender, mas não sabia ainda exatamente qual era o tema. Eu estava fazendo mestrado naquela época e pesquisando sobre o tema cidades inteligentes, né? Sou formado em computação, então olhava muito para a perspectiva tecnológica. E aí, em 2014, eu fiz uma viagem pelo mundo durante 8 meses para conhecer, na prática, o que era esse tema, né? E aí, passei por vários países, desde a Austrália, Sudeste Asiático, Oriente Médio e Europa, né? Escolheu um lugar bom, né? E desde então, desde que eu voltei, eu tenho efetivamente me dedicado a esse tema. E a Citytech surgiu ano passado, primeiro como um fórum, para trazer o tema para o público empreendedor, que era o público que a gente queria mais atuar, né? No sentido de fomentar e promover a inovação urbana. E agora a Citytech, como uma startup, está aprendendo o seu novo posicionamento, e a gente quer ser o elo entre todos os agentes urbanos, né? O gestor público, os empreendedores, as empresas e as universidades e os cidadãos. E aí a gente vai oferecer serviços e ferramentas tecnológicas para isso.
a gente. Eu sou o David Pereira, eu sou fundador da Porto Seguro. Mentira. Todo mundo é fundador de alguma coisa, que só eu que não. Bom, eu trabalho na Porto Seguro. A Porto Seguro faz, na verdade, é o braço de serviços da Porto Seguro. O primeiro, eu queria agradecer a WeWork pelo convite de estar aqui, discutindo um tema relevante para os empreendedores, para as startups, mas também um tema de suma importância para as grandes empresas. Na verdade, são só identificações diferentes. Para as grandes empresas é uma questão de sobrevivência, olhar para o futuro das cidades. O braço de serviço da Porto Seguro, há muito tempo atrás, a Porto entendeu que serviço era muito mais que uma feature de dentro do seguro, que serviço, na verdade, era o futuro das grandes cidades. Então, a Porto começou a disponibilizar essas coisas, não só para quem tinha uma pólice de seguros, mas para todo mundo. Então, hoje, a Porto Seguro, se você é ou não segurado, você também pode desfrutar dos serviços dos carros, das motos, do guincho que anda na rua hoje. Minha voz está bem ruim, então eu vou dar umas... O mercado de serviços hoje, o que a Porto vê é que assim, é um mercado de 16 bilhões, uma estimativa de 16 bilhões, mas mais de 70% desse mercado ainda é informal. E quando a gente olha para o futuro disso, onde você tem as pessoas cada vez mais buscando segurança, onde você tem uma moeda de reputação tão importante, esse mercado de 70% de informalidade, ele não cabe mais. Por quê? Porque não tem como inovar em qualidade isso tudo. Você vai inovar em segurança e quando você precisar arrumar o chuveiro da tua casa, você coloca um desconhecido dentro de casa. Então, a Porto Seguro, ela tenta estimular que o mercado ele se regulamente, para que as expectativas entre consumidor e quem fornece o serviço, elas sejam atendidas nos dois horizontes. Então, a Porto, através da Porto Seguro faz, ela tenta equilibrar esse mercado, assim como o Mercado Livre faz, assim como o Uber faz, porque a gente acredita que não são só as conexões de problema e solução que vão fazer uma cidade do futuro. A gente acredita que a solução e o quem vai fornecer a solução são importantes, mas que na hora que essas expectativas, de alguma forma, elas se desequilibrem, precisa ter alguém que devolva o equilíbrio a esse negócio, porque senão a gente não consegue gerar uma maturidade e uma evolução de qualidade para esse negócio. Aproveitando para falar, o David também, junto com a Porto Faz, e mais duas empresas que eu vou deixar elas se identificarem, eles já são membros nossos da WeWork, na Avenida Paulista, e 1º de julho já mudam. Então, eu já me identifico, eu também já sou membro da WeWork. Agradeço a WeWork pelo direito de voz. Agradeço o próprio campus do Google, que foi aqui onde surgiu a Eu Reciclo. Então, a Eu Reciclo foi uma das primeiras startups residentes do programa do Google. E o pródigo filho, a casa retorna, né? Então, obrigado, Google. E a gente entrou como New Hope Ecotech e depois desse programa no Google a gente saiu como Eu Reciclo. E o que a Eu Reciclo faz? Nós somos uma das primeiras plataformas de rastreamento de dados da indústria de reciclagem no Brasil. Então, a gente consegue saber preços, volumes de todos os... não de todos, porque a gente não é tão grande assim, mas da maioria dos resíduos e dos materiais, dos resíduos sólidos. E aí vocês podem estar se perguntando o que se faz com esse Big Data, né? Da indústria de reciclagem. A coisa mais óbvia é fazer um reporting, transparência de preços, saber do fluxo de onde passa o lixo das cidades ou entre as cidades, mas onde a gente consegue mesmo criar mais impacto através de uma lei. Então, na verdade, a lei criou um impacto e a gente está meio que pegando a onda da lei, que é a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Então, o que a Política Nacional dos Resíduos Sólidos faz é colocar a corresponsabilidade da reciclagem das embalagens nas marcas que colocaram as embalagens no mercado. E aí você começa a ter uma corrida pelo lixo, qual embalagem foi reciclada e para qual marca ela foi reciclada, né? E a gente rastreia a cadeia de reciclagem, consegue comprovar que 1 tonelada de resíduo teve a destinação correta, e com essa comprovação, que a gente está chamando de certificado, a gente vende para os produtores de bens de consumo, que conseguem mostrar para o governo que eles estão atingindo as metas de reciclagem deles, eles pagam por essa informação, e a gente intermedia o pagamento para a cadeia de reciclagem. Então, a cadeia de reciclagem compensou um passivo ambiental do cliente, é como se fosse uma lógica de créditos carbono, só que para o mercado de reciclagem, né?
E, obviamente, isso tem inúmeros impactos nas cidades, né? A gente, desde transparência de informação, onde você tem um lugar público de lixo, até quais são os bairros que reciclam mais, onde tem coleta seletiva, onde não tem coleta seletiva, e como isso interliga com os produtores de bens de consumo que têm um passivo ambiental. Tiago, acho que motivo de orgulho também é você comentar um pouco do prêmio que vocês participaram. Acho que foi a primeira empresa brasileira do prêmio da Index, certo? Então, um pouco da história. A ideia da empresa surgiu no MBA Chicago. Chicago é bastante mercadológico, né? Então, o conceito de créditos, instrumentos financeiros de internalização, e a gente aplicou para um projeto de design social, porque esse instrumento de financeiro ele tem um impacto social, porque a cadeia de reciclagem no Brasil, infelizmente, é literalmente nas costas dos catadores. A gente está tentando aumentar um pouco a renda dessa cadeia, e tem impacto ambiental também. E aí a gente aplicou para o Index, que é um prêmio bienal de design social que acontece na Dinamarca, e onde a gente foi um dos finalistas. E a questão da reciclagem em países emergentes, que é onde você tem sempre a questão dos catadores, então a gente já foi convidado para a Tailândia, para a Índia, porque lá acontece a mesma coisa que aqui, né? Você tem essa desigualdade social, e lá também já existem as leis de Extended Producer Responsibility, onde os produtores de bens de consumo se responsabilizam pela reciclagem das embalagens, e como incluir essa parte da sociedade, dos catadores, dentro do mercado mais formalizado. Parabéns. Boa noite, sou Lara Barreto, sou do Vetor Brasil, e primeiramente muito obrigada pelo convite de poder estar aqui conversando sobre esse tema, que para a gente é super presente, e também sou uma das residentes, então já me identifico como a terceira. Eu acho que, contando um pouco do tema e dentro disso do Vetor Brasil, o Vetor Brasil é uma ONG que trabalha com talentos para a gestão pública. Então, o nosso papel é conectar jovens, como um dos nossos maiores programas, que é conectar jovens recém-formados, até uns 3, 5 anos de formado, com experiências dentro do governo, oportunidades de trabalho dentro do governo. E isso dentro de uma estrutura em que o jovem, preparado, motivado, pode contribuir, de fato, para a construção de políticas públicas do lado de dentro. E tem tudo a ver com o que a gente está conversando sobre o futuro das cidades. Afinal, estar do lado de dentro do governo é um grande desafio e de fato, norteia o caminho que a gente quer percorrer e o caminho, principalmente, onde a gente quer chegar quando a gente pensa em cidades do futuro, quando a gente pensa em política pública para todos. O Vetor Brasil já está no seu 3º ano, então, na verdade, é super recente. A gente já está presente em 24 governos de todo o Brasil e mais de 100 trainees, que é como a gente chama esses jovens que vivem essa experiência em todas as regiões do Brasil. E é uma experiência para o jovem. Eu vivi essa experiência em 2015, então eu sou de Goiânia. Em 2015 vim viver a experiência de trainee de gestão pública no governo do estado de São Paulo e pude ver como, de fato, estar do lado de dentro do governo e alcançar o apoio, a construção de políticas públicas chega para todo mundo, de fato, e a gente consegue fazer e construir um governo melhor e principalmente um país que a gente está vendo para um futuro melhor. E muito disso tem a ver com as pessoas, né? Então, quando a gente fala de pessoas, de talentos para dentro da gestão pública, a gente está falando de como as pessoas estão ocupando esses lugares e, principalmente, como as pessoas estão se engajando na construção do que a gente acredita. E ver esse auditório cheio de gente e essas pessoas discutindo isso, porque a gente, de fato, acredita que nós, pessoas engajadas, conscientes, vamos construir a cidade que a gente acredita, vamos construir de acordo com cada um dos setores, principalmente no olhar do Vetor Brasil, o governo que a gente acredita para essa construção, enfim, para esse futuro. Eu acho que a gente aqui também vai falar de governo, né? Então, legal que estamos juntos aqui nessa decisão e principalmente no apoio e na mobilização da sociedade na construção do governo que a gente acredita e do país que a gente acredita. Eu sou Maurício Machado, de São Paulo. Eu queria agradecer a WeWork, o Hugo, Renata, a Iris, que está lá atrás,
e a presença de vocês. Antes de falar alguma coisa, eu queria, por gentileza, pudesse passar um filme que é um resumo, é um institucional do São Paulo São, para vocês entenderem um pouco o que nos aproxima desse futuro das cidades. De Heliópolis a Higienópolis. Do Paraíso a Paraisópolis. Da São Paulo de Piratininga de ontem à megalópole de hoje. Essa cidade tão singular e, ao mesmo tempo, tão plural. Mas não foi fácil chegar até aqui. Os desafios eram imensos. Erguer a 14ª cidade mais globalizada do planeta exigiu derrubar nossos próprios muros de Berlim. Aqueles que separavam a São Paulo quatrocentona dessa São Paulo vibrante. Onde os contrastes somam ao invés de diminuir. Onde diferença é sinônimo de diversidade. Onde competição quer dizer competência. É essa São Paulo que nos inspira, que acompanhamos, que registramos, que celebramos, que criticamos, que denunciamos, que amamos. São Paulo São é mais do que um portal sobre nossa cidade. É a própria expressão da cidade moderna e inclusiva que todos queremos. Ou, como diria Caetano, a tua mais completa tradução. São Paulo São, tão singular, tão plural. Espero que vocês tenham gostado. Essa marca, plataforma, hub, foi inspirada nos principais cases de rebranding, como se fala hoje, do mundo. A gente foi estudar Hong Kong, Berlim, Medellín, Nova York, Paris, e exemplos que pudessem, de uma certa forma, ser traduzidos em quê? Em ações, em conexões. É isso que nos inspira. O que nos levou a criar? Há 10 anos eu fui o gestor do maior case de comunicação institucional da história da propaganda. Vocês devem ter ouvido falar do melhor do Brasil brasileiro. Na Associação dos Anunciantes, eu dirigia o Prêmio Abanete, voltado para cases de marketing de empresas, agências e veículos. Dessa junção, surgiu a ideia de criar uma marca, e ela foi criada há 3 anos. Então, ela tem um guarda-chuva, que é o São Paulo São, está ancorada em 5 eixos, e o propósito dela é humanizar, ocupar e disseminar informação, projetos e fazer conexões de experiências e iniciativas que, de uma certa forma, melhorem a convivência nas cidades. Então, a gente tem exemplos nacionais, exemplos internacionais. Como é que isso nos chega? A gente tem conteúdo proprietário, a gente tem conteúdo de colaboradores, a gente tem conteúdo de curadoria. E temos parceiros e colaboradores no dia a dia. E é isso que nos move. Então, como introdução, é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado também do filme. Salva de palmas aí para todos os participantes, merecem. Bem interessante, bem plural. Acho que as atividades são bem diferentes umas das outras, mas todas têm, querendo ou não, uma intenção de mudar, de melhorar o futuro das cidades. Acho que um tema quase que teve presente em todas as apresentações foi comparação, estudo do Brasil em relação ao mundo, benchmarks e pesquisas. Acho que quase todos citaram, com exceção do David, mas acredito que o David também pesquisa bastante sobre isso. Pensando no Brasil, pensando em São Paulo, em que grau a gente está em relação ao que está acontecendo de ponta no mundo? Que exemplos que a gente tem para copiar e que exemplos a gente tem para exportar? É pergunta livre para quem quiser. Eu acho que a gente tem poucos exemplos, né? A gente tem muitos exemplos no exterior, a gente tem poucos exemplos por aqui. Quando a gente pensa no dia a dia, mesmo porque o que, de uma certa forma, move a cidade e a opinião pública, isso é uma coisa que a gente está querendo corrigir, espero que vocês entendam, e com a contribuição também de vocês, é o seguinte: o nosso hub, a nossa plataforma é única, porque na mídia principal você não tem isso nas primeiras páginas. Isso vai para 2º e 3º cadernos. Você não tem nada muito específico tratando de iniciativas que sejam relevantes ou que possam, de uma certa forma, sugerir mudanças estruturais. O case, por exemplo, do Brasil brasileiro, quando eu administrei, tinha, o que é interessante agora é que começa a mudar. 3 vertentes. Você tinha
a iniciativa privada, com as agências, você tinha os veículos e você tinha, na verdade, são os três. E você não tinha ainda, porque, como você tem hoje, as mídias sociais. Então, este hub foi criado, e eu acredito que possa ser um início, assim como as iniciativas de vocês, de uma mudança e quebra de paradigma, como você passa a ter coletivos, redes sociais e outras iniciativas que são, de uma certa forma, que estão fervendo pela cidade, que possam ser transformadoras. Mas isso tem que chegar no poder público e tem que também chegar nas empresas. E as empresas têm que também, de uma certa forma, se mobilizarem, como a Porto. Há exemplos, mas eu não vejo nada notável e que possa sugerir a curto prazo mudança e quebra de paradigma, sinceramente. Não sou pessimista. Há muita coisa em curso, mas para uma mudança, digamos, efetiva, acho que a gente já tem um caminho pela frente e começa conosco aqui, não? Como a gente vê isso no Vetor Brasil é bastante interessante, porque o olhar para dentro da gestão pública e acreditar que as pessoas que estão lá dentro são responsáveis pela essa construção e essas pessoas estão dentro do governo, mas também estão fora e podem fazer parte, é um olhar muito único para uma estrutura que é tão grande, que é tão rígida e que muitas vezes é criticada e que, na verdade, é mais criticada do que apoiada na construção das transformações. E fazer um processo seletivo, ter uma profissionalização do processo seletivo para a ocupação de cargos dentro do governo é um tema que já vem sendo discutido bastante fora do Brasil. E aí eu ressalto 3 países que são muito fortes nisso, que é a Inglaterra, a Bélgica e o Chile, que já discutem isso para a alta administração. E fazem um processo, possuem processos seletivos para a entrada de pessoas dentro do governo com base em características objetivas, técnicas e principalmente foco em competência, para que as melhores pessoas ocupem os lugares certos. Sejam avaliadas para tal periodicamente, né? No Chile eu sei que tem esse modelo de avaliação com demissão e não tem essas amarras no Brasil para a gente ter a questão da meritocracia, principalmente no serviço público, que uma vez, a impressão que a gente tem, que uma vez que a pessoa está lá, ela fica acomodada. E nesse exemplo que você está falando, ela é estimulada a cada dia a produzir mais. Exato. O acompanhamento desse profissional se faz de grande importância nesse processo. Então, eu vejo muito que existe isso fora, a gente está dando pequenos passos aqui dentro, mas já tem muita gente mobilizada e que acredita que entrar, estar do lado de dentro e poder participar da construção do Brasil que a gente acredita pelo lado do governo é uma alternativa, e uma alternativa possível, tangível, muito próxima e que pode ser feita por todos nós. Sobre essa questão, assim, eu vou partir de alguns pontos de referência que eu tive ao longo das minhas pesquisas fora do país, né? E também analisando o que a gente tinha dentro. Aliás, uma das decisões que eu tomei ao apostar e fundar uma empresa de cidades aqui, não em outro lugar, por exemplo, é pelo fato de que há oportunidade aqui, apesar de a gente não ter iniciativas tão relevantes ainda, né? Em alguns lugares tem, mas é bem pouco. Então, alguns pontos de referência que eu tive, por exemplo, tantos bons quanto ruins, tem cidades na Austrália e na Espanha, por exemplo, Melbourne, Sydney e também Santander, na Espanha, que elas são super avançadas em termos de tecnologia, né? Que é o nosso foco. Elas são referências para o mundo, né? Nesse sentido, para qualquer serviço público que você imaginar, desde a coleta de lixo até a mobilidade, transporte, enfim. Mas a gente também tem exemplos negativos, né? Então, Indonésia foi um lugar que eu passei que, apesar das tentativas, eles não conseguem trazer soluções para a mobilidade urbana, por exemplo, né? Para gestão de desastres, por exemplo, que é um outro tema que lá é super relevante. Ou então, por exemplo, o Líbano, que foi o caso mais recente que eu estudei, que eles deixaram de coletar lixo da rua durante 8 meses, né, por uma questão de falta de um problema de contrato lá entre prefeitura, governo e a coletora, a empresa, que é monopólio. Ela é a única que pode fazer ali de acordo com os... Então, quer dizer, você começa a olhar os pontos bons e ruins, aí você olha para o Brasil e fala assim, pô, a gente tem coisas boas aqui, tem coisas que são avançadas, né? Algumas políticas aqui nossas são avançadas. São Paulo, eu acho que sempre é pioneiro em muitas questões.
Do ponto de vista tecnológico, a gente está atrás, na minha visão, e é por isso que o nosso trabalho é fomentar esse desenvolvimento tecnológico. Mas também a gente não perde muito, assim, né? A gente tem as falhas, mas tem coisas boas, né? E só comparando com outros lugares é que a gente passa a ter a noção do que a gente é e do que a gente ainda não é e quer ser. E desculpa tomar muito tempo, mas construindo em cima do que vocês falaram, governo é um ator essencial nesse ecossistema, né? Eu vi exemplos de que muitos lugares, né, os empreendedores eles refutam o governo, não querem trabalhar com o governo porque o governo não funciona, porque é burocrático, enfim. Mas a gente acredita que o ecossistema tem que trabalhar de maneira equilibrada. E o governo, o papel dele é viabilizar, dar abertura, né, de alguma maneira abrir portas e conectar os atores para que eles possam desenvolver soluções. Não deixar a cargo do governo fazer tudo ou nada, né? Na minha visão, não existe esse outro extremo. Então, governo é essencial na nossa visão em termos de desenvolvimento de cidades. Legal. Inteligentes. Só pegando um gancho, ontem mesmo aqui teve um evento da Brasil Lab, né, que é exatamente o governo convidando startups talvez o governo um pouco assumindo que ele não é tão inovador assim, que é bem difícil mudar a roda dentro e pedindo ajuda de startups para se interagirem mais com o governo, né? E aí, respondendo um pouco da pergunta das cidades, aonde que será que São Paulo ou o Brasil está com relação mais a esse ângulo da Eu Reciclo, que é o ângulo de resíduos, né? Então, você tem desde uma Suécia com taxas de reciclagem alta, onde a própria população é conscientizada, onde os garfos são feitos de mandioca, e também tem um caso do Egito. No Egito não existe concessionária de lixo. É uma comunidade de catadores que se conversam entre si por SMS e o dono da residência paga aquele catador para fazer aquela coleta. Então é engraçado, você anda na rua, você tem casas onde você tem a calçada limpa e casas onde o proprietário não pagou e você tem montes de lixo e os catadores se relacionam entre eles através de plataformas tecnológicas. E a cidade é uma grande comunidade e comunidade hoje é digital. Então, acredito muito na capacidade das novas tecnologias, até de representatividade e de conexão entre as pessoas, de evoluir e desenvolver um pouco mais as cidades. Bom, gente, sobre esse assunto também, acho que, voltando um pouquinho mais para causas raízes do que eu entendo que vai modificar, a carga tributária é um dos fatores que, na verdade, ele impede a evolução de alguns setores. E o setor de serviços talvez seja um deles. O governo, e aí a primeira alfinetada no governo, o governo, na verdade, talvez ele prefira ter uma alta carga tributária sobre 30% da produção do que ter uma baixa carga tributária em 100% dessa produção. Isso impede que empresas que têm uma qualidade reconhecida e que queiram fazer desse mercado, de fato, um mercado de uma qualidade mais elevada, ele seja impedido de entrar nesse mercado, porque sempre vai ter aquela competição de um cara que cobra mais barato e uma empresa de uma qualidade mais elevada que tem que cobrar muito mais caro por conta dessa carga tributária e da política trabalhista que existe. Então, para que a gente consiga, de fato, evoluir, não só no setor de serviços, mas em outros setores, a exemplo no setor de transporte agora, o aumento da carga tributária, ele faz com que as evoluções elas deixem de acontecer. Então, o mercado informal, ele acaba engolindo parte dessa inovação. Por quê? Porque é muito mais fácil você ser o Zé, e você não ter que emitir uma nota, e você não ter que dar cargo de qualidade pelo teu trabalho, do que você ser uma empresa que queira regulamentar isso, porque as cargas tributárias elas são acho que um impeditivo dessa inovação. Obrigado, pessoal. Um ponto que a gente conversou aqui bastante, pelo menos nessa rodada, foi em relação ao governo, a necessidade disso vir, talvez pela minha interpretação, não que eu concorde, de cima para baixo. Mas em que ponto o cidadão, como centro da sociedade, ele está imbuído, ele está motivado com essa transformação? Uma coisa que o Thiago mencionou, inclusive daí eu reciclo, é as empresas, elas, por uma lei, elas são obrigadas a dar uma destinação para os resíduos sólidos. Elas assim o fariam se não tivesse essa lei? Então, o ponto é, o estímulo vem da necessidade ou o estímulo vem que a pessoa, que a empresa, que a sociedade está percebendo que do jeito que está não rola, então que a gente tem que tomar outros caminhos?
o indivíduo toma a decisão ou eu preciso ter um Estado que tome a decisão para esse indivíduo em termos da mudança? Eu acho o seguinte, hoje é possível você fazer coisas sem governo, hoje tem as redes. Né? Então, basta você ter uma iniciativa, você ter uma ideia, você consegue contaminar, irradiar, divulgar, de repente é uma coisa inexorável. O que eu acho é o seguinte, o que me incomoda, o governo atrapalha quando, de uma certa forma, via grande imprensa, grande mídia, muda os rumos. Então, eu vou dizer de gestão anterior para essa. Você tinha um sentido de humanização da cidade. A gente estava num caminho, isso é pós-Occupy, quer dizer, é a sociedade ocupando, tomando iniciativa, indo para a rua, construindo espaços de lazer, fazendo coletivos, fazendo reciprocagem espontânea, o PIMP do mundano. Você tem tem coisas inexoráveis. Você teve a demanda pelas bikes, você começa a respirar a cidade e pessoas. Eu sou por isso, e as pessoas são importantes. Não à toa, neste ínter, o projeto, que não é projeto, o Hub tem 2 anos e meio. Né? Então, começa a ficar relevante também disseminar essas ideias. Eu acredito nisso. Independente de governo, tem iniciativas francesas espetaculares para pequenas e médias empresas, tem iniciativas bárbaras em Medellín, você tem tudo quanto é lugar, você tem em Berlim. Quer dizer, eu acho que é por aí. O governo pode vir, o governo não é imprescindível, mas sim, ele ajuda, apoia. Né? Tanto que no eixo, eu esqueci de mencionar, você tem que ter governo, você tem que ter iniciativa privada, e hoje você tem os coletivos. Né? Você tem, é possível fazer, né? Eu acho. Pegando um pouco o exemplo, então. Então, existe a lei é clara, né? E desde 2014 ela está valendo e as empresas não se movimentaram do jeito que elas deveriam se movimentar e elas estão sendo processadas pelo Ministério Público, está sendo judicializado. E, por incrível que pareça, a gente não tem a atração que a gente gostaria de ter. Então, a gente tem exemplos da mesma lei passando na França e era muito fácil. As empresas iam atrás exatamente dessas entidades gestoras de resíduo, esses mercados, para comprar os certificados para aprovar a lei. Aqui, a gente vai atrás da empresa e a empresa ainda fala, vamos conversar, porque ela não pode falar não também, né? Fica feio. Vamos conversar... depois. O que a gente fez, e aí pegando um pouco o gancho, tem o Estado, mas tem também o indivíduo, a gente lançou o selo. Então, o selo é a nossa frente para o indivíduo, e o selo, toda marca que compensa a meta dela de reciclagem, ela coloca o selo na embalagem. Então, o selo é a nossa maneira de comunicar ao indivíduo que aquela marca está compensando e está dentro da lei. Então, é como a opção de compra do indivíduo, como um poder de decisão se ele vai ou não entrar na onda de sustentabilidade ou não. Pode falar. Eu não acredito nem no modelo top-down, nem no bottom-up. Né? O top-down, acho que ele se limita à medida que o limite dele é o limite do governo, né? Em geral, o limite do governo é baixo. Então, esse não é o modelo. O bottom-up, na minha visão, não funciona também porque, de alguma maneira, o governo tem um papel na sociedade. Né? Não dá para ignorar esse ator, que é tão importante. Né? Então, o movimento vir de baixo e esquecer a importância de ter a gestão pública também não funciona. Um dos exemplos, eu vou voltar, é o do Líbano, que lá o governo é desacreditado por todos. Né? Só que tem uma comunidade empreendedora nascendo muito forte lá, tecnológica. O problema é que eles não estão atuando em questões urbanas, por exemplo, que é o que a gente está discutindo aqui. Né? Eles estão olhando para outras questões que eles, aí sim, têm mais controle e podem atuar. Mas também não é um pouco da gestão da escassez? O Líbano é um país que estava em guerra civil até outro dia. Qual que é a prioridade? A prioridade, não que eu acho que não deveria ser, mas é saúde, educação, é mobilidade. Não tem um pouco também de uma gestão... Os melhores exemplos são de países ricos. Basicamente, no orçamento você pode escolher. Onde que entra aí o papel da escassez e da priorização? Tem uma questão de escassez, eu vou pegar o exemplo que eu estou falando do Líbano, mas só que as startups lá não estão atuando nesse sentido, esse que é meu ponto. E muito da necessidade do país é infraestrutura e é questão urbana.
e elas não estão atuando e o governo também não. Então, quer dizer, está, para mim, uma zona sem nenhum responsável. O que eu acredito em si? É todo o ecossistema se orientar por uma necessidade. Aí eu pego a tua palavra inicial, que é partir da necessidade urbana, e a gente sabe que tem um monte, né? Mas aí, a partir dela, a comunidade, o ecossistema se organiza para desenvolver, produzir e implantar uma solução. E no Ciritec, a gente está desenvolvendo uma plataforma tecnológica para permitir que isso aconteça. Então, na minha visão, esse é o modelo que vai, de fato, viabilizar o desenvolvimento não só tecnológico urbano, mas no geral, né? Eu acho, nesse ponto, tem duas coisas importantes, né? Que um é o governo, você colocou em dois espectros, né? O governo e o cidadão. E, para mim, na vivência de que super pouca, né, que tive de governo e pela realidade que tenho vivido com o Vetor Brasil, é muito próximo do que o governo é formado por cidadãos, né? Então, a gente tem tanto nos cargos políticos, mas principalmente na gestão pública como um todo, nas secretarias, quanto a gente ouve falar muito do tamanho da folha do governo, mas tem muitas pessoas lá dentro de fato. Então, essas pessoas que estão lá dentro também contribuem para a construção desse governo que a gente acredita. E um braço importante, aí concordando muito com o que o Daniel trouxe, que é o governo consegue alcançar lugares que não são tão atraentes e que, na verdade, tem uma demanda de serviços públicos muito grande. Então, quando a gente fala de escassez e priorização de serviços, o serviço apenas precisa chegar nesses lugares nesse primeiro momento. E a gente luta e briga e está aí para que esses serviços cheguem no primeiro momento. Então, e aí a gente fala de governo e com cidadãos, eu colocaria isso muito próximo, na verdade, como quase um só, porque a gente fala de engajamento cívico, a gente fala de pessoas que querem fazer a diferença, e isso também acontece e também está dentro do governo, que é formado por pessoas que também estão dispostas a fazer a diferença e que também querem que os serviços aconteçam da melhor forma possível, que cheguem a todos e que construa dia a dia uma cidade do futuro, que é o que a gente acredita. Bom, olhando por uma visão mais do mundo privado, acho que a decisão, de fato, ela pode estar na mão das pessoas, mas da forma onde essas pessoas elas privilegiem plataforma, seja de serviço ou qualquer outro tipo de experiência, que ela tenha como ajudar o próximo usuário daquilo que ela está usando agora. Porque se ela costumeiramente usar plataformas onde ela tem um benefício pontual, mas que o próximo usuário não vai ter uma experiência diferente do que ela está tendo, talvez ela não vai fazer a cidade evoluir para isso. Então, plataformas onde ela tem condição de registrar a experiência e de dizer para o próximo se aquilo vale ou não vale a pena, talvez isso de fato esteja na mão das pessoas, e é isso que essas pessoas elas podem se tornar protagonistas e não só ajudar a melhorar o mercado de serviços, mas como qualquer outro meio de consumo que ela faça. Legal. Pessoal, depois a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas, então, caso tenha alguma curiosidade, alguma dúvida, podem pensar que a gente vai passar o nosso dado, depois a gente joga aí para que vocês possam fazer perguntas, ok? Um ponto que está quase em uníssono em quase todos os discursos aqui é a questão da plataforma. Acho que todo mundo se define como uma plataforma e todo mundo mencionou essa palavra pelo menos em alguma vez na apresentação ou na discussão dos temas. Principalmente para o Daniel, mas obviamente é uma pergunta aberta, que a gente não vai focar em uma empresa ou em outra. Qual que é o papel da tecnologia para o futuro das cidades? Tanto em questão de mobilidade, como em questão de inovação, em questão de geração de novos empregos. A gente sabe que grande parte dos empregos que estamos empregados hoje em dia, no futuro, não irão existir. A gente terá uma massa de pessoas na cidade desocupadas. Acredito que não, que outras coisas virão. Mas qual que é o papel da tecnologia para o futuro das cidades? A gente trata a tecnologia como meio, tá? E isso é uma questão importante quando se fala de cidades inteligentes, né? Muitos acreditam que cidade inteligente é uma cidade tecnológica, uma cidade digital. Não necessariamente, né? A cidade com tecnologia a gente chama de cidade digital, né? Aplicação tecnológica para tal. Cidade inteligente ela tem uma amplificação maior e ela considera muito a participação de todo o ecossistema na construção da cidade. A tecnologia em si, na nossa visão como meio, ela permite você fazer mais, permite você ser mais eficiente, com soluções que, eventualmente, sem ela não existiriam, né? E a gente não evoluiriam os serviços públicos, né? Então, na minha visão, e é por isso que a gente olha para a tecnologia ela traz um alcance maior para o que a gente pode fazer pela cidade.
né? E quando a gente pensa que as pessoas estão cada vez mais vindo para a cidade, e é onde as pessoas veem oportunidades de emprego, de geração de conhecimento, de compartilhamento de conhecimento, e os serviços públicos não evoluírem para atender a essa nova demanda, a gente vai ter um grande problema, um grande colapso, né? E essa evolução, na nossa visão, ela é facilitada ou ela é acelerada com a implantação de tecnologias. No nosso caso, a gente usa a tecnologia, quer dizer, falo em plataforma, mas é um hub, na verdade é um portal, um site, seja lá o que for, com as redes integradas, para disseminar conhecimento e reflexão. O que a gente tem? A gente tem conteúdo do que está acontecendo na cidade, tem conteúdo do que está acontecendo lá fora. Para você ter uma ideia, a média de navegação, o tempo médio de navegação do portal é de 9 minutos, uma coisa absurda. O pessoal entra e navega 4, 5 páginas. Então, é provocar atenção, reflexão para coisas que estão acontecendo aqui, né? Que você não acha, em geral, na grande mídia, ou que você acha fora, né? E que possa, de uma certa forma, contribuir para a tua reflexão, para o teu dia a dia. Possa despertar interesse para desenvolver um projeto, uma locução, em suma, nesse formato que a gente pensa. E também, depois, pensar em outros, digamos, gadgets, aplicativos, etc., para ir, de uma certa forma, incrementar isso por outros meios. É mais ou menos por aí. Bom, gente, eu acho que a plataforma em si ela é uma grande chance da gente conseguir acumular uma quantidade de dados que vão gerar possibilidades de tomar decisões melhores depois. Hoje, um dos exemplos que a Porto tem mais de 5 milhões de serviços pela cidade, então, a gente tem condição, por exemplo, baseado nessa quantidade de serviços, de ter prestadores da Porto atendendo a pé. E a gente só conseguiu fazer isso porque existe uma plataforma que diz que num quarteirão tem uma quantidade de demanda de serviço que supre a necessidade de um prestador a pé. Ele não precisa ter um carro, ele não precisa ter uma moto, ele não precisa ter uma bicicleta, ele anda com um carrinho e faz isso. E eu acho que as plataformas, sejam ela de reciclagem, seja ela de plataforma da iniciativa pública, ela tem condição de fazer com que as empresas tomem melhores decisões. Se você tiver informações muito dispersas, se você você não tem como tomar melhores decisões e nem contribuir para a melhoria da cidade. Então, quando você não tem essas informações, tudo fica mais difícil. A Porto, na verdade, baseada nessas informações, olha para a Avenida Paulista como um grande prédio, onde o metrô é o elevador. Então, toda a região da Paulista não se vê carro da Porto, porque todo mundo é atendido a pé. Então, baseado nas informações que se tem, nós somos capazes de tomar melhores decisões. Eu acho que as plataformas contribuem muito para isso. Plataforma, para mim, vamos lá, rastreabilidade, conectividade e escala, tá? E aí, pegando cada um desses verticais, rastreabilidade, prego muito vamos falar assim, o provérbio é muito difícil mudar aquilo que não se mede. E quando você começa a medir tudo, exatamente por causa dessas plataformas digitais, pegando um exemplo exatamente de mobilidade urbana, o Waze, você consegue medir aonde estão os carros. E aí, através disso, o Waze agora está entrando também no carpooling, você consegue conectar pessoas que querem ir de ponto A ao ponto B e você sabe que aquele carro vai passar por lá. E aí você tem uma questão de escala, que é aquele ativo estava subutilizado e agora você coloca mais uma pessoa dentro dele e é uma plataforma só. Então, essa coisa de comunidade sempre existiu desde a Grécia, né? Todo mundo sentava e se conversava, mas era uma escala micro. Agora você tem uma plataforma digital onde você tem milhões de pessoas falando sobre o mesmo tema, que é aonde o meu carro está e quanto tempo o meu carro chega até lá. Então, esse é só tipo um exemplo pitoresco, até figurativo, uma metáfora do que uma plataforma consegue fazer. Eu acho que dentro desse tema de plataforma, uma palavra que para mim fala também um pouco e que não foi citado aqui, complementa as falas, é alcance, né? Acho que as plataformas conseguem alcançar lugares mais distantes, que os serviços muitas vezes têm dificuldade de chegar. Então, eu consigo ir a um lugar mais distante por meio de plataformas e alcançar pessoas que estão mais distantes por meio de plataformas. E aí, não necessariamente pela internet somente. E aí, eu trago o exemplo de uma organização parceira, enfim, que eu conheço, que é o MGov. Eu não sei se vocês conhecem, mas eles utilizam de SMS
SMS para chegar em agricultores rurais super distantes, para eles saberem informações mais presentes, mais reais sobre como está o tempo, colheita, enfim, tudo relativo à função deles, que lá onde eles estão não conseguiriam chegar com tanta não chegariam tantas informações. Então, as plataformas, elas de fato elas já contribuem e vão contribuir muito mais para as conexões e para o alcance de pessoas que estão mais distantes. Muito bom. Quando a gente fala também de futuro das cidades, o que eu mais penso, acho que a maioria das pessoas também, é a questão de mobilidade. O nosso centro de treinamento da WeWork regional é na Cidade do México. E eu prometi, depois que eu voltei, a gente ficou um mês lá, acho que todas as pessoas da WeWork tiveram essa experiência, que estão aqui na plateia, eu prometi nunca mais reclamar de trânsito em São Paulo, porque em São Paulo a gente não tem trânsito comparado com a Cidade do México. Qualquer trânsito que você tem, pelo menos você move. Lá você fica parado, é o pior trânsito do mundo. Eu vi um ranking que é o pior trânsito do mundo, e São Paulo acho que está na posição 72, uma coisa assim. É caótico. Não. Assim, e o que mais mexia comigo é que isso tá muito ligado à produtividade. Obviamente, o tempo perdido, mas também o mau humor que eu ficava quando chegava e saía de casa. Eu precisava de meia hora para dar uma esfriada para começar a produzir. Então, a questão da mobilidade, acho que, na minha opinião, resolvendo a questão da mobilidade, você resolve várias coisas. Só que resolver a questão da mobilidade é uma coisa muito fácil de falar, muito difícil de fazer, principalmente gestão da escassez. Então, na opinião de vocês, depois a plateia também pode perguntar. Plateia não, né? Como que é? Plateia mesmo? Os convidados. Pessoal, qual que seria, a gente olhando nesse grande tema, qual que seria a prioridade para a gente melhorar o futuro das cidades, melhorar o futuro da sociedade que vive nas grandes cidades? É mobilidade ou não é mobilidade? Eu estava lendo um artigo, desculpa me alongar, que o cara defendia que a prioridade, outro grande clichê, seria educação. Porque uma pessoa educada, mais no sentido de cultura, é uma pessoa que talvez tomaria melhores decisões para se locomover, para trabalhar. Talvez é um ângulo que a gente possa olhar. Abro a pergunta para vocês. É difícil definir uma prioridade só. Assim. Acho que a educação, de fato, ela é um fator principal. Mas falando em termos de mobilidade, é difícil você acabar com as hierarquias que existem dentro das grandes empresas hoje. Como é que você consegue propor um trabalho em home office se as hierarquias são tão inflexíveis como elas são hoje? Então, a Porto vem tentando fazer isso de alguma forma. Assim, talvez a gente tenha mais de 2.000 funcionários hoje já em home office, de 16.000, 2.000, acho que é um bom número já. Mas ainda assim se dificulta muito porque não necessariamente a produtividade desses 2.000 que estão em casa, elas são maiores do que dos outros 14 que estão lá dentro. Então ela passa por uma questão de educação que independente se tem alguém te vendo ou não, a sua produtividade tem que ser alta. Então a facilitação no primeiro momento, ela faz com que essa produtividade aumente. No segundo mês, ela cai e vai caindo até você ter que trazer todo mundo de volta para uma hierarquia padrão como ela era antes. Então, a reclamação por conta do trânsito da cidade, ela existe, mas quando você dá a ferramenta para que a pessoa tenha maiores condições de desempenhar um bom trabalho, sem o estresse do trânsito, no primeiro mês faz sentido e aí começa a decair. Então, passa por uma questão de educação, acho que passa pela tentativa e erro e por criar mecanismos, na verdade, que contribuam para essa melhor gestão. Tem uma empresa chamada Home Agents, que eles são a primeira empresa de call center 100% home office. Então, eles são um bom exemplo de como fazer isso. Acho que atendimento aqui, todas as empresas, as grandes empresas, elas passam por algum movimento disso. E eles têm uma gestão que 70% dos funcionários da Home Agent são mulheres, têm curso superior e são mães, que valorizam essa falta de distância do trabalho. Então, elas valorizam esse pequeno tempo, então elas estão dispostas em um período, que normalmente é o período que os filhos estão na escola, a dedicar uma atividade econômica. Então, eu acho que não é só a questão de você possibilitar uma comodidade maior, você tem que encontrar um perfil de fato. Acho que cada perfil ele está encaixado com uma posição e essa posição pode ou não ter facilidade para trabalhar em casa ou não.
Além disso, eu queria acrescentar, para efeito externo, o que eu tenho visto de exemplos internacionais, Paris, Londres, Nova York, é muito mais drástico com relação ao uso do automóvel, penalizar o uso do automóvel, você diminuir a velocidade do automóvel, você promover transporte público. Eu sei que se a gente fosse tentar chegar à extensão do metrô de Londres, que o metrô de Londres tem hoje, nós demoraríamos, nesse ritmo atual, 120 anos, sabia? Então, eu acho que é uma das opções, uma das saídas, é assim, é corredor, é menos automóvel, é mais táxi, mais carona, mais aplicativo, seja lá o que for. É o que eu tenho visto como tendência. E mudança de centros também urbanos, né? Hoje tem um centro... Bem lembrado. Isso. Esse é um ponto que tem sido discutido também. O que eu queria contribuir nessa pergunta é que, assim, depois que eu voltei dessa viagem e processei o que eu tinha visto, eu cheguei à conclusão assim, não existe uma bala de prata, né? E não existe uma prioridade única. A cidade é um sistema complexo, né? É um sistema de sistemas. Você faz um negócio aqui, você melhora um negócio aqui, você piora o outro, né? Às vezes são relações que não são lineares, né? E você não sabia antes, e aí você acaba provocando uma reação negativa que você queria provocar, por ser complexo. Então, nesse sentido, não acho que tenha uma prioridade única, nem uma solução que vai resolver tudo. Acredito muito, e aí volto na questão do ecossistema, e por que ele é importante? Porque uma vez que você reúne pessoas diversas, com conhecimento, com backgrounds diversos, a chance de você criar uma consequência negativa para uma solução que você está desenvolvendo, ela reduz, né? O risco é reduzido, porque você tem outras pessoas pensando diferente. E está aí, acho que é o grande lance de desenvolver cidades, né? E cidades do futuro, elas vão ser cada vez mais desenvolvidas por mais e mais pessoas com diferentes expertises, e não de maneira centralizada, né? E sobre a questão da mobilidade, especificamente, que é o que você trouxe, tem essa questão dos centros, né? E você falou dos transportes, né? A gente, de fato, não vai chegar nesse nível e talvez não tenha nem dinheiro para chegar nesse nível, né? É muito caro construir um metrô, né? A questão das prioridades também, né? Exatamente. O dinheiro é melhor gasto em segurança. E às vezes ele não resolve tudo. O metrô não vai resolver tudo. Então, tem os países referências, como Holanda, por exemplo, que é um que me vem à cabeça agora, eles apostam muito nos sistemas multimodais. Quer dizer, você, para deslocar de A para B, você vai usar vários modos, né, vários meios de transporte, mas todos eles se complementam e você acaba sendo mais eficiente do que se você tivesse um sistema que fizesse todos os trajetos, que é impossível. Então, o modelo multimodal é um modelo que tem sido bastante aplicado por países referências em mobilidade. Essa pergunta é bem difícil, né? Assim, acho que trouxe várias reflexões sobre como cada um aqui vê o que é prioridade. E uma reflexão que me trouxe é para qual setor a gente está falando de prioridade, né? Então, e aí eu divido nos dois que a gente começou lá atrás. E aí, quando a gente fala de cidadãos e quando a gente fala de governo. Então, eu acho que para os cidadãos, qual que é a prioridade? O que eu penso como prioridade para o governo? Que todo mundo que está aqui querendo discutir o futuro das cidades pensa como prioridade, que pode agir dentro dessa prioridade. E eu vejo isso como um engajamento. E aí minha prioridade nesse sentido é estar sempre engajada e buscar isso. E eu acho que quanto mais pessoas se engajarem na busca de uma cidade melhor, de um futuro, construir o futuro que acredita para as cidades, a gente como cidadãos conseguem ter esse engajamento cívico amplo e para todos, assim, né? Partindo de todos. E aí quando eu vejo qual a prioridade que o governo deveria seguir, e aí isso é bem complexo. E aí, falando de gestão pública, eu tendo a concordar muito com o Daniel, que eu acho que a diversidade dentro da gestão pública permite construção de políticas mais diversas, e aí eu consigo entender daqui a um tempo quais seriam as prioridades que, de fato, vão fazer a transformação, de fato, vão alcançar a todos, de fato, a gente vai poder discutir daqui 20 anos, 30 anos, o futuro que a gente pensou está acontecendo. Então, eu vejo nesses caminhos, e fora prioridades para outros setores. Então, como que o setor privado vai
qual vai ser a prioridade do setor privado, quais vão ser as prioridades para os outros setores e como eles vão agir dentro disso, para cada vez mais diverso e que todos pensem que são parte e que nós, de fato, somos parte da construção e das prioridades que a gente acredita. Aí para finalizar, né, prioridades é uma questão mesmo de audiência pública, de engajamento. Aí eu estava pensando para mim, assim, o que é prioridade, aí é uma coisa muito subjetiva, uma coisa muito pessoal, e veio uma pesquisa que eu li, que da felicidade, o fator que mais contribui para a infelicidade é o tempo de commuting, então é o tempo de trânsito da casa até o trabalho. O mexicano é o povo mais infeliz do mundo, porque é impressionante, cara. E aí veio de novo o Waze na cabeça, e a missão do Waze, até o fundador do Waze sentou aqui, então tenho até um orgulho de estar aqui também, e falou assim, porque a minha missão é diminuir em 10% o tempo de commuting no mundo, e aí ele usava o Big Data exatamente para conectar as pessoas. Agora ele está fazendo a questão do carpooling, mas tem muita coisa mais simples do que isso. Tem Internet of Things. Por que os semáforos não têm sensores para saber qual abre e qual fecha? Então, eu acho que tem muita ainda tecnologia para melhorar, para otimizar. E, enfim, e eu tenho uma agenda própria de resíduos, então, para mim, prioridade é resíduo. Mas eu acredito um pouco em trânsito também para a questão até de eficiência da própria cidade ali. Deixa eu só fazer um complemento, na verdade. Acho que, além de ter as prioridades, tem uma questão cultural. A gente fala muito do Waze, que o Waze quer diminuir o tempo, mas o Waze talvez não entenda muito a cultura do brasileiro, que a cultura do brasileiro não é uma cultura de compartilhamento. O brasileiro não tem essa cultura. Eu estudei com um chinês, e ele falou assim, putz, aqui no Brasil é estranho quando você está num restaurante, você senta num restaurante vazio, e aí chega uma segunda pessoa, ela senta numa outra mesa. Ele falou, isso na China seria uma ofensa. Uma pessoa sentar numa mesa diferente da sua que está ocupada, porque a China tem uma cultura de compartilhamento diferente da nossa. Quando você chega num restaurante na China e tem uma mesa com uma pessoa e todas as outras vazias, você senta na mesa daquela pessoa. Então, e é muito diferente daqui. Hoje, se você olha num restaurante vazio, você está sentado numa mesa e um outro cara vem sentar na sua mesa, você diz, pô, o que esse cara quer, velho? Então, assim, é muito uma relação cultural de compartilhamento. Por isso que talvez experiências do Waze, de carpool, funcionem muito bem em outros lugares e não vão funcionar tão bem no Brasil. Então, acho que precisa de alguma coisa que gere um start na cabeça das pessoas, que mude de alguma forma essa cultura. Legal. Vamos fazer a última pergunta aqui, antes de abrir para a plateia. A Lara falou que essa última pergunta foi difícil, essa é fácil. Futurólogo. Daqui 20 anos, ninguém vai te cobrar o que você vai falar aqui agora. Apesar de que vai estar na internet em breve, então já peço autorização ao vivo para o direito de imagem. Todo mundo ok? Beleza. Brevemente, sucinto, como será, na opinião de cada um, a cidade do futuro? Maurício primeiro. Futurólogo. Vamos lá. Espero que a cidade seja mais inteligente, mais humana, onde as pessoas possam... Vou contar uma história muito divertida, quando a gente estava construindo a marca, sobre periferia barra pesada de Lisboa. Estava uma coisa que não dava para resolver. O que fizeram? Eles observaram, os gestores da área, o seguinte, tinha um monte de senhorinha aposentada que ficava de um lado para o outro da rua. Minha avó fazia isso no interior, ficava no portão olhando quem passava, e essas pessoas, as senhorinhas, conheciam todo mundo do entorno, então sabiam quem eram os pequenos meliantes de crimes assim, banais, tipo bater carteira, roubar carro, etc, etc. E aí eles escolheram essas senhorinhas para serem as dedo duro. E aí iam tirar satisfação. Se imagina a cena, o sujeito faz uma arte, ela vai até a casa do sujeito, chama a mãe, dedo do cara, né, e toma um corretivo, etc. E assim vai. Caiu brutalmente em 90% o índice de criminalidade. Aí o poder público, como é que ele entrou? Ele entrou com
bola para futebol, bola de vôlei, cadeira para as velhinhas ficarem na calçada, né? E pacificar o bairro. Isso é genial. É um case brutal. É genial, como eles falam, é genial. brutal. Então, eu adoraria uma cidade com esse mood, sabe? Com Eu praça. adoraria uma cidade, um país com esse tipo de problema. Bater carteira, roubar carro, isso na nossa situação, nossa, tá fácil. Então, a minha aposta, a nossa aposta ao criar o São Paulo São tem a ver com isso. Conexão que, de uma certa forma, também nos traga. É feio, é bobo isso, assim, um resgate da autoestima. Assim, quando você tem notícia boa, né? Quando você tem coisas bacanas, divertidas, inspiradoras, muda o teu humor. Então, aquela nuvem negra, aquele baixo astral, tende a ficar de lado. Então, isso é cognição. O cérebro funciona assim. Se você vê coisas bacanas, a tua tendência é deixar de lado as coisas ruins. Então, isso que nos inspirou, é nisso que eu acredito, né? Assim, bem, digamos, de uma forma bem simplista, mas de qualquer forma é por aí, gente. Vamos na ordem, né? Já que vai para todos. Eu acho que eu vejo muito próximo disso. O que eu vejo de uma cidade do futuro, e essa, de fato, não é fácil essa pergunta, mas... Futuróloga, só chuta, daqui 20 anos ninguém vai te cobrar. Beleza. Eu acho que é uma cidade compartilhada, acho que a gente falou muito disso, mas uma cidade que todos consigam conviver e compartilhar todos os frutos dessa cidade. E aí, desde ocupar a cidade, humanizar a cidade, de estar próximo, de fazer carpooling, de poder ir no restaurante, sentar em outras mesas, de dividir mesmo todos os processos e isso deixar uma cidade mais humana e mais próxima, as pessoas mais próximas e construindo juntas o que a cidade daqui 20 anos. Vai exatamente nessa mesma linha. Eu ainda bato no ponto transparência e conectividade, seja por plataformas digitais ou por velhinhas sentadas na rua. Eu acho que exatamente quando você traz esse nível de transparência, você começa a perceber o impacto da sua atitude nas outras pessoas. E a questão da externalidade positiva, de savoir-vivre e como você impacta outras pessoas e outras pessoas vão impactar você. E aí cria um senso de comunidade, né? Cria um senso de pertencimento e reconhecimento das suas atitudes. Eu acho que a cidade do futuro seria uma coisa mais compartilhada, vai. Eu tenho uma visão muito parecida, assim. Eu tenho uma visão de que a cidade do futuro, a tecnologia, ela vai ser usada muito mais para aproximar do que para afastar, como a gente vive hoje. Eu sou pai de 2 filhos, então os meus filhos hoje preferem o iPad a mim. Então, isso afasta as relações. A tecnologia hoje, ela nasceu para afastar as relações. Eu imagino que no futuro, essa consciência vai vir à tona e a tecnologia vai ser usada para aproximar as relações ao invés de afastar. Então, se não é o que eu imagino, é pelo menos o que eu espero. Não querendo fugir da pergunta, porque ela é desafiadora de alguma forma, mas eu acho que ela vai ser do jeito que a gente quer ser. Tem um elemento que, em cidade inteligente, que a gente usa bastante, que é a visão de futuro, né? Que empresas já utilizam isso muito naturalmente, mas que em cidades não, né? E é um elemento que é essencial para você definir os objetivos macro da cidade, e aí você orienta todo o ecossistema a seguir aquele objetivo, né? A seguir aquela visão. E essa visão não é construída por um A, B ou C. Ela é construída por todos, né? De uma maneira colaborativa. E aí, quando eu falo dela, ela vai ser o que a gente quer ser, é exatamente por isso. Porque o que a gente quiser ser, se a gente tiver esse trabalho de se juntar e definir essa visão e todo mundo perseguir a visão, acho que as ações vão se orientar a isso, né? Eu vou dar um exemplo do que acontece no mundo já nesse sentido, que é Dubai. Dubai tem um programa que chama Smart Dubai, né? Que é um programa de cidades inteligentes. E eles têm uma visão, que a visão é de ser a cidade mais feliz do mundo. É exatamente isso. E todo o resto, todo o plano estratégico e tático do programa se orienta a isso. Então, os projetos têm que, de alguma maneira, ter esse fim, né? O que é extremamente interessante. É claro que eu nem vou entrar no assunto mais detalhado, porque não sei exatamente como foi definida essa visão, mas é interessante ver um elemento como esse sendo usado de maneira estratégica e para facilitar a gestão e para orientar os projetos tecnológicos e não tecnológicos que estão por vir e que vão construir a cidade do futuro deles, né? Muito bom, muito bom.
Agora, vamos abrir para 20 minutos de pergunta. Tem um dado aqui, quem levantar a mão eu jogo. Então, quem estiver dormindo talvez vai ter um acidente. Já está funcionando? Quem quiser fazer uma pergunta, pá. Pode jogar mesmo? Tá todo mundo aí na região acordado? Ó. Alô. Bom, obrigado pela oportunidade. Foi muito legal. Eu queria saber assim, um ponto de vista de oportunidade, de lucratividade, o quão oportuno é apostar em resolver problemas da cidade. Assim, pensando do ponto de vista financeiro, para uma empresa que está começando agora, uma startup, porque eu vejo que existe aí por trás um quê ideológico muito forte, muito legal. Eu queria saber o tamanho dessa oportunidade, assim, financeiramente falando, o quanto é? Tem um valor? Direcionado a alguém específico ou aberto? Tirando o Porto Seguros, que eu acho que, obviamente, tem uma fatia de mercado um pouco diferente, com exceção do Porto Seguro, eu queria ouvir do resto. Me permita responder essa também, porque eu acho que pode servir para você. A Porto Seguro, apesar de não te ajudar de forma direta em relação a como uma startup pode ganhar dinheiro, a Porto Seguro também acha que ela é baita engessada e a gente acha que as startups são muito melhores que nós. A Porto Seguro tem uma aceleradora chamada Oxigênio, justamente porque a gente não conseguia inovar na velocidade que a gente gostaria. Mas a gente sabia que a gente tinha uma coisa que as startups não tinham, que era credibilidade. Lá a gente chama de sobrenome. Talvez o que uma startup precise hoje é de um sobrenome. E o que a gente faz com as startups que estão lá? A gente dá sobrenome para elas. Então, as startups que têm soluções para serviços, e eu vou citar um exemplo aqui, tem uma startup no Oxigênio hoje chamada Mania de Passar. Quem aqui gosta de passar roupa? Esse é um problema da cidade. Certo? Só que ninguém conhece Mania de Passar, mas todo mundo conhece Porto Seguro. Se eu falar para você que a Porto Seguro passa roupa para você, vai ser legal? Talvez a gente ajude essas iniciativas a, de fato, elas se tornarem grandes. Então, talvez as grandes empresas tenham esse papel de ajudar as iniciativas que demorariam muito tempo para atingir o grande público de uma forma muito mais rápida. Talvez daí que a gente possa ajudar. Eu vou te dar alguns números, porque esse é um assunto que a gente trata muito nos fóruns que a gente organiza e debate. E também porque um dos nossos papéis é fomentar o empreendedorismo urbano. Então, a gente fala desse assunto de como criar negócios de impacto, né? Tem uma consultoria que fez uma pesquisa em 2013 e ela disse que até 2020 o mercado de smart cities no mundo valeria 1,5 trilhão de dólares. Isso significa dizer que todos os produtos e serviços, tudo que for produzido nesse meio tempo, lá valeria esse valor, de 1,5 trilhão, no mundo inteiro, tá? Em termos de funding, né, ou de modelos de negócio, o que tem se visto bastante para projetos de cidades ou startups com impacto urbano primeiro, fundos específicos, fundos especiais. Então, lá na Europa tem o H2020, né, que é um fundo criado para fomentar e para dar dinheiro para projetos de impacto social e urbano, né? E o dinheiro vem das mais diversas fontes. Segundo essa consultoria, em 2020, esse tipo de funding vai ser em torno de 40% do total dos projetos. O segundo é PPP, parceria público-privada, né? E a gente já vê várias iniciativas assim, a gente vê aqui em São Paulo uma secretaria dedicada a isso, né? Então, isso é a segunda linha com 30 e alguma coisa %. A terceira, ela é com 20 e tantos %, segundo essa consultoria, de dinheiro exclusivamente público, mas é uma parcela pequena, porque no mundo inteiro ninguém acredita muito nesse modelo. E a quarta é investimento privado, tá? Que daí é 100% privado. Então, se você tem uma ideia e quer criar um negócio a partir disso, olhe primeiro para fundos especiais, que aqui no Brasil a gente tem muito pouco, né? Mas fora tem essas oportunidades, e para PPPs. E é claro, a gente tem que evoluir a lei de PPPs, tem um monte de regulamentação ainda que não favorece o empreendedor, mas que à medida que isso for sendo construído e a gente for forçando isso a acontecer com novas iniciativas, a chance de sucesso nesses modelos de investimento são
são maiores, né? Acho que uma coisa importante também, pegando o gancho, vendendo um pouco o peixe, é o poder da colaboração, da comunidade no sentido de integração. Desculpa. Que é o que na WeWork a gente procura proporcionar aos nossos membros. Então, toda essa questão de conteúdo, de networking, é parte fundamental do nosso trabalho. E uma vez dentro da WeWork, você é membro Brasil, você é membro do mundo. Então, você tem acesso via aplicativo a toda a nossa rede de mais de 150 mil membros, igual eu mencionei. A gente tem uma estatística bem interessante que de 30% a 40% das empresas que estão na WeWork fazem negócio entre elas. Então, não é raro a gente ver ideias que surgem dentro da WeWork, em São Paulo. A gente faz um evento, publica no nosso feed de notícias, você mesmo publica, no dia seguinte você já tem um investidor, você já tem um parceiro que complementa suas atividades. Então, acho que esse poder da colaboração, da permuta, da troca da comunidade é bem forte também para desenvolver uma ideia. Você me convenceu a ser membro. Já vai ter uma condição especial. Daniel também, quando tiver, mas estamos juntos. Bom, boa noite, meu nome é Newton Egito, acho que tema importantíssimo. Hoje a gente falou de prioridades, quem está no Rio de Janeiro, o objetivo, a prioridade é chegar vivo em casa, quem passa na Avenida Brasil, então o desafio é enorme, né? A gente está falando de tecnologia, mas o desafio em si é enorme. Mas a minha pergunta vai para o pessoal do Eu Reciclo. Queria entender um pouco como foi essa relação inicial com as empresas, como que elas puderam ver um valor maior em vocês, como é que está funcionando hoje, quanto que vocês conseguem medir desse total, de como vocês conseguem medir isso, e quanto em São Paulo, por exemplo, é feito em reciclagem, e qual que é o espaço que você tem para crescer no que não está sendo feito hoje pelas empresas, né? Falando de grandes empresas. Então, se você chegar com a proposta de valor, isso aqui é um custo adicional, porque saiu uma lei que obriga você a ter corresponsabilidade na reciclagem pós-consumo da embalagem que está na mão do consumidor e você nunca mais sabe para onde que está, não vende, não tem deal. Então, a gente teve que criar uma outra proposta de valor, que é exatamente a do selo, que é uma proposta de valor de marketing, que aí as empresas começam a ver atributos de sustentabilidade às marcas delas, e muitos dos nossos atuais clientes são clientes que querem meio que promover a sustentabilidade mesmo. Existem outros conceitos de economia circular, que você pode fechar a cadeia e isso seria muito mais barato do que uma resina plástica privada, do que uma matéria-prima original do petróleo. E se você fechar essa cadeia, existe ali um financials, então seria uma redução de custo de insumos para a empresa, mas hoje é muito no marketing. E até porque a lei não está sendo reforçada, então a gente está usando exatamente o consumidor como ferramenta para um reforço da lei, e usando a transparência que a gente tem na base de dados para mostrar quem recicla, quem está dentro da lei e quem não está dentro da lei. A taxa de reciclagem no Brasil hoje, formal, é óbvio que você tem a informal, a formal é 3%, 3%, pós-consumo. Então, a maioria é aterrada mesmo, não tem reciclagem. A meta que se quer chegar é 22%. Em outros países onde saiu essa mesma lei, criou-se mercado do estilo, na França, é 650 milhões de euros e tem 50 mil clientes. Então, você tem a cada ano 600 milhões de euros fluindo de produtores e geradores e poluidores e indo para uma cadeia de reciclagem. E no Brasil deve estar em torno de, não sei, 10 milhões. Tipo 20 vezes menos do que se investe na França, e desproporcional se você considerar a amplitude geográfica, né? Então, acho que a gente está nessa situação. Então, é legal trabalhar exatamente com impacto social, porque a sua campanha de marketing não é marketing, é conscientização, é educação, é evangelização. Então, eu até falo que talvez a gente não seria um vendedor de créditos de reciclagem, a gente é meio que um evangelizador de mostrar uma consciência ambiental. Enfim, a gente gosta do que faz. Legal. Alguém de trás, da frente, vamos ver arremesso, gente, o pessoal de longe. Olha lá. Mira bem, hein? Oi, tudo bem? Eu sou Natália. Eu não sei o quanto vocês estão familiarizados aí com o novo plano diretor, né, que foi aprovado recentemente, e também a nova lei de desocupação do solo, que a ideia é justamente trazer um pouco mais de humanização, acho que para a cidade de São Paulo, e também encurtar as distâncias, né, aproximando os serviços das pessoas e também dos trabalhos.
Na visão de vocês, você acha que isso é o futuro realmente? Está aí também a favor do que está lá fora, no país? Em outros países estão implementando? E o que vocês acham, apesar de ter alguns pontos contraditórios, alguns objetos de discussão ainda? Você acha que daqui a uns anos, que é a expectativa aí de 10, 20 anos, a gente consiga realmente atingir esse objetivo de reencurtar as distâncias? Vou ser breve. Eu acho que só o fato de você ter um plano diretor que, de uma certa forma, orienta a cidade pelos próximos 20 anos já é algo positivo. Pode ter pontos onde se discorde aqui e ali, mas é genial. No começo do ano, ele foi eleito pela ONU como um exemplo de plano para as questões de mobilidade no mundo. Pode não fazer efeito para a gente amanhã, ou depois da manhã, mas algum sentido ele teve, e tem. E foi feito por uma ampla discussão, especialistas, etc, etc. Então, eu acredito que sim, talvez os nossos netos. Queria destacar esse ponto da forma colaborativa com que ele foi feito, né? Eu não sei se o programa está ativo ainda na prefeitura, mas até o final da gestão Haddad tinha o programa São Paulo Aberta. E uma das ações foi exatamente intermediar e coletar opinião das pessoas, qualquer pessoa que quisesse participar da construção do plano diretor. E aí essas sugestões foram levadas para o texto que foi encaminhado. Sobre o plano diretor especificamente, eu não conheço detalhes, mas eu concordo muito com a palavra do Maurício de que ter uma direção é essencial, né? E uma direção que não seja tão volátil, né? Porque ele não pode mudar, tem uma... É lei. É lei, exato. Então, nesse sentido, mostrar o caminho e aí você direcionar as ações para esse caminho é importante. Essa questão que o plano fala de descentralizar o centro, né? De aproximar as pessoas dos trabalhos, de colocar empresas nas periferias e outros serviços na periferia, você reduz, inclusive, a necessidade de mobilidade, né? Então, aí, nesse sentido, eu não preciso investir tanto, eventualmente, na construção do metrô, porque as pessoas vão deixar de precisar usar o metrô, né? Então, esse é um ponto super importante que o plano tratou. Mais uma, duas perguntas. Do lado? A próxima vai ser aqui na frente para jogar, hein? Tá certo. Eu queria que você falasse um pouco do futuro das moradias nas cidades, né? Porque a gente tem um movimento, né, crescente com o Airbnb, né, as pessoas cada vez, né, e também não só com o Airbnb, com as pessoas cada vez menos querendo ter uma residência própria, mas querendo se mobilizar, serem cidadãos do mundo, né, o que há alguns anos era inimaginável. E eu queria que você comentasse um pouco, porque acho que aqui no Brasil, em São Paulo, em outras cidades, ainda engatinha isso, mas na Europa, em outros lugares, é muito comum você, se tem um quarto disponível, você sempre aluga, você sempre, alguém mora lá, você não deixa espaços vazios. E aqui a gente tem uma cultura um pouco de, às vezes, ter uma casa grande, um quarto da bagunça ali e deixar espaços vazios. Eu queria que vocês comentassem se vocês acham que há uma tendência de mudança nisso, justamente, enfim, tendo em vista a questão de uma cidade mais compartilhada. Bom, eu acho que está muito longe ainda. Eu acho que a gente até pode ter boas iniciativas de compartilhamento, mas acho que está bem distante. Acho que as pessoas em São Paulo, por exemplo, o Airbnb lançou uma estatística onde 80% das pessoas preferem alugar apartamentos inteiros do que quartos em apartamentos. Então, acho que por essa estatística você já consegue perceber que, principalmente aqui na cidade de São Paulo, o compartilhamento não é tão cultural assim. Eu acho que as pessoas que alugam quartos, elas são mais atraídas pela economia, porque vão gastar menos, do que propriamente por essa questão de pensar em uma troca melhor, em que ela, alugando um quarto, ela vai ter um compartilhamento de ideias com a pessoa que mora ali. Então, eu acho que a gente ainda está longe. Acho que está longe. Motivação financeira e o idealismo, né? Que foi uma das perguntas que a gente abordou, que até que ponto a pessoa realmente acredita nisso ou ela precisa disso? Eu concordo em partes. Eu acho que estamos evoluindo nesse quesito. E eu acho que a gente está evoluindo em diversos campos. Tanto nas pessoas, e aí quando a gente viaja, viaja sozinho, eu quero conhecer pessoas, você vai ficar no Airbnb aqui com um quarto, com mais pessoas e conhecer uma realidade. Mas talvez para viver e morar, isso ainda esteja um pouco mais distante de fato. Mas eu vejo que a gente caminha nisso, e aí até numa questão de como que o governo estadual
federal, até mesmo a prefeitura vem agindo nesse sentido, que é ocupando com casas, com moradias, lugares que, né, estão mais... não existem mais tantas casas, como é o caso do centro, e aí vem essas iniciativas. A gente tem a iniciativa da PPP da habitação, que foi do governo do estado, junto com a prefeitura, pensando em levar casas para o centro da cidade, mobilizações, mesmo de fora, e encurtando as distâncias. Eu acho que isso também traz um pouco de como que as casas das pessoas estão mais distantes, mas os trabalhos também estão mais perto, e eu acabo trocando. E aí isso tem também um ponto, viu um estudo já faz um tempo, 2015, que estava num processo, no chamamento em Paris de cidades e arquiteturas, e as pessoas tinham que, os arquitetos, empresas e tal, tinham que aplicar para fazer mudanças e, enfim, em lugares específicos. E aí uma das iniciativas que teve muito sucesso era que eram prédios que embaixo eram estudantes, em cima eram aposentados, e aí como faziam essas trocas. Então, de lugares que estão habitados e são frequentados por pessoas em momentos diferentes de vida, de carreira, enfim, que possam fazer essa troca e um auxiliar o outro. Eu acho que isso está mais vivo e mais próximo, mas não vejo um compartilhamento ainda, talvez, um pouco mais distante. E eu queria complementar também com algumas iniciativas nessa parte de habitação que a gente tem olhado. Tem duas startups / iniciativas, uma delas é a Urban 3D, não sei se alguém já ouviu falar, que eles estão pesquisando formas de construir, criar concretos com impressão 3D, e aí você barateia o custo das casas, etc., você consegue tornar mais acessível. E tem uma outra iniciativa que eu acho super interessante, que é a Moradigna, não sei se vocês já ouviram falar, inclusive eles até apareceram no Shark Tank aqui do Brasil, que eu acho super legal, que eles olham para casas com ambientes insalubres, tornam acessível o financiamento da reforma daquele ambiente para aquela pessoa, né, que em geral não tem a condição de fazer, mas eles pagam para isso de maneira acessível, e aí você acaba transformando de alguma maneira, né, aquela casa, tornando ela mais salubre, né, e mais habitável, né. Então, na questão de habitação, são duas iniciativas que são interessantes destacar. Legal. Pessoal, a gente vai ter tempo para mais uma pergunta, mas daqui a pouco a gente vai ter um happy hour até as 10 horas que a gente pode conversar, interagir. Só acrescentando, nós da WeWork, nós acreditamos que a gente faz parte também do futuro do trabalho, tá? Essa questão de compartilhar áreas comuns, claro que na WeWork também a gente tem toda a parte dos escritórios privativos, mas quando você quer compartilhar, quando você quer ir para uma área comum, tomar uma cerveja, a gente é open shop de 10 às 10, tomar um café, interagir, sentar numa rede, num balanço, a gente tem toda essa estrutura nas nossas áreas comuns. Eu acho que é isso que as pessoas cada vez mais procuram, escritórios compartilhados, talvez não o ambiente que você trabalha, aqui é minha empresa, mas do lado de fora eu tenho outras 500 empresas que fazem coisas diametralmente opostas ou complementares. Então, nós acreditamos e somos parte também dessa transformação do futuro das cidades, o trabalho como parte fundamental. Mas uma última pergunta, por favor, e depois a gente tem mais uma hora de oportunidade no Happy Hour. Aí vocês tiram... Quem que é São Paulino? Que quer perguntar? Ninguém? Rodrigo é São Paulino. Tem mais áudio. Bom, boa noite a todos. Meu nome é João. Eu gostaria de ouvir de vocês um pouco mais sobre a questão financeira mesmo do impacto que o trânsito pode provocar nas cidades do futuro. Um pouco mais relacionado com cifras e dados mesmos, diretamente nessa questão da mobilidade. Alguém tem algum dado? Alguém entra no Google aí, ó. Última. Ele vai explicar. Ah, tá. Então, é bem interessante que no Chile, para todo projeto que você vai implementar, grande projeto que vai ter financiamento público, você tem que fazer o que eles chamam de um valuation social. Então, no Chile, ele é bem desenvolvido isso. Se você entrar no Google, no Ministério do Desenvolvimento, eles passam todos os dados, já custos que você perde com o trânsito, ele tem todas as estimativas que ele disponibiliza
para todos os valuations, todas as análises, né, de projeto, para eles usarem um padrão. Então, isso foi uma iniciativa bem interessante. Ela, no meio da economia, está sendo muito estudada, que são os benefícios sociais, né? O Chile é o único país aí que tem uma estrutura já definida, e você precisa dessa estrutura se você for pegar principalmente também um financiamento externo. Então, o que está sendo hoje em dia em pauta no Brasil, para quem está procurando recurso, visto que o país está em crise, você tem que buscar aí no Banco Mundial, e eles têm diversas linhas, principalmente para soluções em cidades. Então, eles também estimulam que você consiga quantificar essas perdas, né? Então, é só você entrar chama Ministério de Desarrollo, que é o desenvolvimento lá do Chile, procurar por tabelas de custos sociais. E eles te passam isso, está tudo quantificado e é muito usado lá. Então, é um tema super novo. E agora, eu conheço no Mackenzie, tem um grupo que está estudando isso para passar para o Brasil, principalmente nessa época de recursos escassos. Isso. Legal. Obrigado, pessoal. Para quem gostou do formato do evento, formato talk show de palestras, como eu disse, evento é uma parte fundamental da comunidade da WeWork. A gente está fazendo praticamente eventos semanais. Quando a gente tiver prédios inaugurados, vão ser eventos diários. Então, o que eu sei no pipeline, no dia 29 de maio, a gente vai ter no auditório do BTG um tema, o futuro das finanças, ainda talvez não vai ser esse nome, mas que a gente vai abordar a questão das fintechs e como que os investimentos estão mudando e a relação das pessoas com o dinheiro. Então, a gente já tem participações confirmadas do Banco Neon, que é um banco digital, da Verius, que é uma gestora que utiliza muito a tecnologia de robôs, do BTG, que está com uma iniciativa digital também, de uma empresa que se chama MyCheck, que é uma empresa de meios de pagamentos. Então, estão todos convidados. Sigam o WeWork no Facebook, que a gente sempre anuncia nossos eventos lá. Obrigado, principalmente a vocês, obrigado ao Google, a todos os participantes, e vamos beber!